Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O título original em inglês da docusérie Na Cola dos Assassinos é Catching Killers, capturando matadores, capturando assassinos. O que significa então que os crimes narrados aí da vida real têm solução. É uma coisa que eu não gosto em True Crime, é quando fica especulação, né? É um caso lá que não tem solução, fica especulação. Aí eu não gosto de assistir. E outra implicação que tem é que o foco dessa série está nos procedimentos técnicos, né, nos procedimentos policiais, forenses, tecnológicos usados para capturar os assassinos e no trabalho dos detetives e policiais das diferentes agências envolvidas na investigação dos casos, seja FBI, seja os Texas Rangers, seja o que for, tá? Você vai ter uma boa ideia, inclusive, do impacto emocional que alguns desses assassinatos e crimes tiveram nesses detetives. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Eu resenhei as 2 primeiras temporadas, eu deixarei os respectivos links na descrição deste vídeo, e agora em junho de 2023, a Netflix colocou mais 4 episódios no ar, né? Tem o Assassino da Ferrovia, que era um cara que usava linhas de trem, né? Então é assim, ele saía do trem em movimento, ia, matava a pessoa, comia às vezes o que tinha na casa, né? Comida, e voltava e fugia pelo próprio trem. Depois o outro episódio, o Assassino do Zodíaco, não aquele lá famoso da Califórnia do final dos anos 60, que tem até filme. Esse aqui é uma cópia, né? Um copycat que aterrorizou Nova York nos anos 90. Tá? Muito interessante esse caso, provavelmente o mais interessante, dá para virar um filme também. Aí o terceiro episódio é Manhunt, que é sobre o cara que detonou aquela bomba nas Olimpíadas que teve em Atlanta, só que depois ele detonou mais 2 bombas, tá? Em clínica de aborto, em boate lésbica. E a terceira, o quarto aqui, que é o título menos assim, Treinados para Matar, que é sobre dois jovens snipers, atiradores, que mataram a esmo algumas pessoas perto de Maryland, perto de Washington, na verdade, né? Perto de Baltimore. Baltimore fica em Maryland e é tudo meio subúrbio de DC, ali, tudo facinho de chegar. O título aqui, eles falam tão pouco dos assassinos que esse Treinados para Matar fica meio vago o título, mas vamos lá. Porque assim, como essa série ela foca no procedimento policial, como eu falei, nas vidas, eles não dão assim um perfil muito grande dos assassinos, o que muita gente gosta hoje em dia, né? Porque fica dando muita cena, muito holofote para assassino. Só que no caso desta série, você tem também o outro lado dessa moeda, né? Também a gente não tem o lado muito das vítimas. As vítimas são apenas nomes e às vezes nem isso são, tá? Porque o foco é nos policiais. E aí, funciona? Bom, se você gostou da primeira e da segunda temporadas, a fórmula continua igualzinha, tá? Policiais que se sentam na cadeira lá, dá aquele gravando, e eles começam a falar de coisas muito interessantes e até pessoais. Isso que eu acho legal nessa série, né? Assim, por exemplo, quando tem o da ferrovia, o FBI teve que trabalhar junto com os Texas Rangers. Texano tem aquela fama mesmo de ser assim, tudo no Texas é melhor, maior, até as tragédias, as doenças, tudo lá é melhor. Então, a agente do FBI, ela dá risada, e a gente teve que trabalhar com o pessoal dos Texas Rangers, que é assim, o ego deles é inflado. Então, você tem alguns comentários de, entre aspas, sacanagem, um policial sacaneando o outro. Algumas vezes eles choram, outras vezes eles falam assim, e aí eu estava jantando com a minha esposa, tocou o telefone e eu tive que sair. Imagino o que ela falou. Todo mundo que é casado já imagina onde ela me mandou. Então, assim, você tem de vez em quando uns, né, os pedacinhos da vida deles. E a maioria já está aposentado, porque os crimes aconteceram nos anos 90, 2000. Pode ser até que isso tenha feito com que, a gente perceba que até hoje, né, anos depois deles serem aposentados, eles ainda choram falando dos casos,
mas talvez um pouco de... sejam mais honestos, talvez, né? Não tem mais que ficar pensando muito na força policial. Com relação aos casos, você tem o mais interessante que eu achei foi o do Zodíaco, lá em Nova York, porque o assassino sabia até o signo do zodíaco das pessoas que ele estava matando, e a resolução do caso, anos depois, parece de filme mesmo, aquelas coisas que às vezes se fala, né? Mas a vida real, né, não só imita a arte, ela supera a arte, né? Quando é em filme. Então você tem vários, em quase todos os casos, você tem alguma coisa que o torna interessante para a gente ver. Eu acho que, por exemplo, claro, o do cara que tem as bombas lá da Olimpíada, podia ter mais tempo. Deve ter um documentário só para esse cara, né? Imagino que em algum outro lugar deva ter. E o do sniper lá de Washington, como eu falei, né? Ok, não dá holofote para eles, só que a gente, na verdade, não sabe nada do porquê, enfim, assim, nem parece que tem um esforço de dizer para a gente por que eles estavam fazendo isso, né, de tão discreto que é. Mas, assim, isso não descredita para mim. Tanto é que eu vi as duas primeiras e agora vi a terceira de maratona, né? Porque você vai ver, eu gosto de imagens de arquivo, é sempre a mesma coisa. Você vai ter as imagens de arquivo, você vai ter algumas refilmagens, né? Reconstituições, que são o nome, com aquela música dramática e as pessoas, os detetives falando e dando explicações, e aí você vai ter, não tinha DNA, mas a gente fez assim. E aí você vai ver também que, por exemplo, às vezes é pura sorte que eles achavam, ou que eles acham os criminosos. Ou aquela coisa, né? É uma região super densamente povoada, a região ali da grande DC, Baltimore e Washington, DC, tudo meio junto, né? Um monte de bairros, suburbs que eles chamam. Uma policial do FBI tinha que achar alguém. Uma van para do lado do carro dela, quando ela estava indo trabalhar, assim, ela olha a figura e é o cara, né? Aí você fala, né? Se a gente vê num filme, a gente fala que é muita coincidência. Então, ele é legal para a gente ver essas várias nuances de um crime. Agora, como eu falei, não dá moral muito para os assassinos. Ótimo. Só que também as vítimas são meras cifras, né? Mas dá para entender por quê. É porque aí a vibe desse documentário, dessa série, é para a gente ver quem que pega os bandidos. E eu acho isso muito legal, né? Não só porque a gente continua vendo crimes da vida real, a gente gosta, né? Somos fãs disso. Quem está assistindo o vídeo até agora aqui é porque é fã também de True Crime. Mas também porque a gente percebe o ônus que essa gente paga para defender. E acho legal também, porque tantos notícias de violência policial, corrupção policial, não sei o que policial. Legal para ver que tem policiais bacanas. Deve ser a maioria deles, né? Temos que acreditar nisso. Então, Na Cola dos Assassinos, para fãs de True Crime, continua uma boa série. Tchau!